Então, agora oficialmente, boa noite a todos. Este é um evento da Casa do Biográfico, é um lugar para que as pessoas sintam-se à vontade com a própria biografia, com a própria história de vida. A Casa do Biográfico está em Portugal, em Aveiro, mais especificamente na Praia da Barra. Oferece para Portugal a formação em aconselhamento biográfico, eu sou aconselhadora biográfica, e hoje, nesse bate-papo que a gente vai ter, eu quero, deixa eu colocar aqui a minha colinha para apresentar esses dois queridos. Então, hoje nós trouxemos, eu quero agradecer o José Carlos, o doutor José Carlos, pela conversa inicial que nós tivemos, vendo essa oportunidade. Quero agradecer a Ana Manjua. Então, o doutor José Carlos é brasileiro, vou chamar de Zé, Zé. E a Manjua é uma educadora portuguesa, de uma escola, da Escola Waldorf Amoreira. E quando a gente olhou para esse tema, e vão vir outros temas, e vocês vão nos ajudar a ver que outros temas a gente precisa falar sobre educação infantil, mas a ideia é que aqui tem uma tríade do tempo, do momento atual que a gente está vivendo no mundo, né, dessa contemporaneidade, desse adulto olhando para si e para essa criança. Então, esse é o molho. Então, eu vou apresentar agora o doutor José Carlos Neves Machado, é pediatra, com especialização em homeopatia, medicina chinesa, acupuntura e antroposofia. Pós-graduado em psicanálise da criança, médico escolar, dentro da seção médica do Goetheano. Trabalha como médico escolar em escolas de São Paulo, Bahia e Mato Grosso. Eu brinco que o Zé é o meu pediatra, viu, gente? Eu conheci ele no Sim e desde que eu ouço ele falar, minha criança interna sempre se aquece. Palestrante convidado em cursos e congressos de antroposofia e formação pedagógica em escolas e faculdades no Brasil, coordenador do curso de formação em pedagogia Waldorf Viver e curso de formação em medicina pedagógica, trabalha com famílias e atendimento individual em São Paulo, no consultório. O Zé tem um link, e aí eu vou falar assim, sigam, que é o Antroposofia em Dia, uma conta no Instagram, em que ele conta histórias, eu sei que é para criança, mas eu também vira e mexe, aproveito. E tem um podcast, tudo aquilo que as crianças gostariam que seus pais soubessem. E dentro disso, a ideia aqui também, ele tem o projeto Ciranda de Paz, e esse é o espírito, que a gente esteja em Ciranda, um encontro com pais, professores e terapeutas para discutir temas ligados ao desenvolvimento infantil, pedagogia, pediatria, parentalidade e família. E temos a Ana Manjua, que é mãe de 2 meninos. Eu posso falar muitas qualidades da Ana, mas eu vou apresentar a Ana como uma educadora de infância Waldorf, licenciada em Educação de Infância e membro fundador do Jardim Escola Waldorf Amoreira, em Portugal, em Óbidos. Ela encontra na pedagogia Waldorf um pilar de intervenção profissional e humana. E é por essa questão humana que nós estamos aqui. E aí, o tema de hoje, então, desafios da educação infantil na contemporaneidade, e eu diria da educação infantil e da autoeducação também. Olha, antes de passar a palavra para vocês, vou ver o que apareceu aqui no chat, que quem está chegando agora, nós pedimos para colocar que desafios estão sentindo. Então, apareceu aqui, na escola pública, as turmas do pré-escolar são muito grandes, e todas as turmas, todas as turmas têm integradas crianças com espectro de autismo e outras questões que perturbam o funcionamento das aulas. Depois, crianças muito imaturas, sem controle dos esfínteres,
com necessidade de terapia da fala. A Karen traz que acredito que falte uma visão da criança como um ser integral, uma visão mais holística, que pauta o desenvolvimento da criança, nela mesma e não numa convenção. Perfeito. E é o que temos, né? Então, uma traz uma abordagem. Quantos desafios são colocados para o adulto e para as crianças quando a gente olha do âmbito da sala de aula? A outra traz a questão da educação holística, e tem mais uma que traz dificuldade em formar uma rede de apoio em uma cidade grande. Em geral, contamos com as avós quando podem e, se possível, com funcionárias remuneradas. Quem escreveu isso foi a Clarissa. Bom, então, Zé, Manju, a palavra está com vocês. Vamos começar pelo Zé? Força. O Zé que inventou isso e que eu quero agradecer muito. O Zé que puxou essa conversa e eu prontamente topei. Como lidar com a presença da tecnologia? É exatamente o que ele está fazendo hoje, Larissa. Bom, eu, antes de mais nada, eu queria agradecer o espaço. Muito obrigado, Regina, você é uma querida. E é gostoso também ouvir esse sotaque lusitano que eu tanto aprecio. Muito obrigado pelo convite. Você esqueceu de falar, que talvez eu tenha te falado, eu sou pai de 4 filhos e é isso que me dá alguma dificuldade na autoridade e de aprendizado, certamente. Então, aí, eu trabalho em escolas, eu queria fazer um bate-papo até com a Manjua sobre esse aspecto, porque a gente tem muitas dificuldades hoje em dia, né? Eu acho que a gente sempre teve. Eu não sei se vocês sabem de uma frase que eu acho muito interessante, que foi encontrada, dizendo assim: os filhos de hoje já não obedecem aos pais como antigamente. E o que fazer, né? Uma questão. E essa frase foi encontrada numa caverna, tem ideia de que isso foi escrito há mais de 1000 anos atrás. Então, não tem nenhuma novidade. Nós não temos nenhuma novidade em relação a isso, né? A dificuldade, penso eu, é um pouco esses desajustes que vocês colocaram, né? Talvez, como a Karen disse, em relação a essa visão holística. Holismo é uma palavra um pouquinho complicada, mas essa visão integral, né, do ser humano, de tentar ver a criança, e eu penso assim, né, tantos anos de estrada, de tentar ver a criança como criança, né? Citando o autor aí, lusitano, né, que é o moçambicano, Miyakoto, ele fala uma coisa que eu acho muito bonita, ele fala assim: de que adianta ser criança se lhe roubamos a infância? Eu acho que, de certa forma, a gente, nesse mundo contemporâneo de rapidez, a gente rouba um pouco isso, né? Falando com tantas pessoas que trabalham com biografia, né? Só dando uma palhinha nisso, a gente fica muito preocupado, às vezes, em tentar, né? Diagnosticar, né? Nós médicos, né? Às vezes temos uma necessidade premente de colocar problemáticas, colocar muitas situações e, às vezes, na verdade, a coisa se resolve por si, né? Desde que a gente deixe as coisas também acontecer. Então, hoje nós sabemos muitas coisas, temos muitas teorias, né? Eu que trabalho em escola, não sei se a Manjua tem essa experiência também, até quero perguntar depois para ela, mas a gente tem uma facilidade diagnóstica muito grande. E eu sempre fico um pouco preocupado com isso, porque quando eu vou na escola, o professor chega para mim e fala assim: ah, você podia ver aquela criança que tem autismo? Eu sempre fico um pouco incomodado, não com o autismo em si, mas eu fico sempre incomodado com esse apelido que chega antes do nome, sabe? Por exemplo, já chega toda uma classificação e, de repente, parece que isso minimiza um pouco a criança, porque é um ser, né? Com as suas dificuldades, com as suas qualidades, com os seus desafios. E eu acho que é um pouco essa brincadeira que a gente está se propondo a fazer isso, né? Existem soluções para algumas coisas, sim, para outras coisas, não. Mas, por exemplo, eu acho que o desafio maior é uma coisa que um educador aqui do Brasil, eu acho que vocês conhecem muito bem, porque ele não é só do Brasil, ele é do mundo,
Paulo Freire, ele falava da gente utilizar o verbo esperançar. Eu acho bonito isso, porque o esperançar é uma atitude da esperança, né? Porque fala assim, quem sabe um dia melhora. Melhorar sempre melhora, piorar sempre piora. Mas assim, o esperançar é arregaçar as mangas e meio que partir para isso. Então, talvez a ideia desse trabalho hoje, dessa conversa, é que, primeiro ponto, né, que eu acho, sempre tem possibilidade, sempre, sempre. As possibilidades às vezes não vão nas expectativas, principalmente dos pais, mas as possibilidades sempre existem, né? Esse casal que tem essa menininha de 6 meses, né? Olha só, 6 meses, né? E se a gente for pensar assim, nossa, que mundo, né? Gente, é um ser que veio para esse mundo agora, esse mundo que nós temos, né? E nós estamos nesse mundo. Você não fica uma coisa muito nostálgica, né? Ai, que mundo cruel, como é difícil hoje educar os filhos, né? Comecei essa conversa com vocês falando que há 1000 e tantos anos atrás isso já se escrevia nas paredes. Quer dizer, existem dificuldades, mas enquanto a gente tiver alguém querendo fazer alguma coisa e o outro querendo experimentar fazer alguma coisa boa sempre vai dar. Então, acho que é por aí que eu queria começar essa conversa, mas eu passo a palavra para a Manjua, que eu tenho uma falo demais. A Manjua complementa um pouquinho isso, minha querida, por favor. Sim, posso complementar. Então, a primeira coisa que queria acrescentar aqui à Regina é que ela começou por me apresentar, por dizer que podia dizer muita coisa, porque ela é minha professora do curso biográfico. Estou a fazer a formação em biografia e ela é minha professora, por isso vamos nos conhecendo muito bem, não é? E estou a adorar o curso, a formação, e aconselho a toda a gente, porque é mesmo este caminho do autoconhecimento, tanto para professores como para pais, não é? Eu sou educadora de infância e tenho vindo a fazer esse percurso desde 2008, desde que que iniciei o primeiro contacto com a antroposofia e que iniciei a formação Waldorf, e é sempre uma descoberta. Olha, em relação a este caso específico das crianças ditas especiais, não é? Quando falamos disto, começamos a pensar e todas elas são especiais. E eu, no outro dia, eu acompanho a sala, que por acaso é a sala do meu filho, que está no 4º ano, dentro da escola que nós fundámos, eu e o pai dos meus filhos e mais uns amigos fundámos a escola, e acompanho a sala do meu filho, porque na sala do meu filho está incluída uma criança precisamente com autismo. E eu olhava para a turma e pensei, realmente nós falamos em inclusão, mas não é só para esta criança, inclusão é para todos, porque claro que ainda é uma escola pequena, tem 10 anos de existência, e começámos pelo jardim, agora temos vindo a aprofundar mais nesta parte do primeiro ciclo, e então são apenas 10 crianças, mas eu olhava para eles e pensava, mas quem é que nós estamos aqui a incluir? Será só este menino com autismo? É porque todos eles estão a ser incluídos de uma ou de outra forma, porque, por exemplo, o meu filho até foi diagnosticado com dislexia, disortografia e descalculia, portanto, de outra forma, ele precisa de inclusão. Depois, dentro da própria classe, temos um menino que acabou de vir agora do Brasil, está a fazer toda uma aprendizagem de vocabulário que não é o mesmo, muitas vezes temos diferenças, e depois temos uma menina que é da Polónia, um menino que chegou de Israel, outra que é da Alemanha, e eu comecei a olhar para aquele universo e pensei, quando se fala em inclusão é o quê? Porque ao fim e ao cabo, cada um de nós tem qualquer coisa específica que precisa de ser incluído na sociedade, seja lá em que contexto for. E depois, claro, nós, nestes contextos, claro que socorremos-nos dos médicos, não é? Porque ficamos logo, espera, que precisamos de uma ajuda como professores, como educadores, como pais, e lá vamos pedir ajuda aos médicos, aos terapeutas, não é? Porque a nossa formação de pedagogos dá-nos alguma bagagem, mas muitas vezes não chega para tudo o que abarca em termos de dificuldades de aprendizagem, lidar com a deficiência e por aí fora. Portanto, o médico escolar
digo com toda a certeza que é uma pérola dentro de uma escola, que atualmente não temos na nossa escola. Eu, quando trabalhei no Algarve, trabalhei com o Dr. Mauro Menuzzi, e que foi uma prática, assim, uma dádiva, porque aprendi bastante com ele. Quando iniciámos aqui a nossa escola, também tivemos a oportunidade de trabalhar com ele, mas infelizmente em Portugal ainda só temos 2 médicos antroposóficos e que estão assoberbados de trabalho e de formações e etc. E por isso não temos essa possibilidade. Mas de facto o grande desafio é nós conseguirmos juntarmos, unirmos esforços entre pais, educadores, professores e médicos, terapeutas. Portanto, este trio, não é? Que é a educação, a saúde e a família, que é essencial para podermos realmente ajudar as nossas crianças. E este é o grande desafio, é estarmos juntos, muitas vezes até com perspectivas diferentes, mas tentar olhar mais do que para os nossos egos, olhar para o que é que a criança precisa. E claro, esse é um desafio, e tantos outros, não é? Todas aquelas questões que já foram colocadas aqui, dos grupos, das turmas numerosas, das tecnologias, aquilo que nós acreditamos como pais e educadores e gostaríamos de caminhar naquele sentido, mas depois vêm N solicitações da sociedade e que muitas vezes nos distraem, não é? Até mesmo nós como adultos, não é? Vou fazer a meditação, mas entretanto recebi uma mensagem para ver um vídeo, não sei do quê, e lá ficou a meditação pendurada, não é? É aí que entra a autoeducação, não é? Que é realmente olharmos para nós e vermos o que é que nós precisamos de desenvolver para estarmos à altura destas crianças que nos desafiam constantemente. Como é que é uma questão que é essa coisa do médico educa e o professor cura? Uma vez eu ouvi isso, como é que... Esse é o Tenho desafio. aqui esse livro. Mantra que o Steiner fala, né? Em algumas palestras, né? E eu sou um crítico muito feroz disso, né? Eu sou uma pessoa muito chata nesse ponto, porque como eu gosto da essência da palavra, eu vou a fundo nisso, né? Porque se você tem isso como uma verdade absoluta e não faz nada para isso, então, nossa, a gente é ungido de um poder espiritual, né? O médico ensina e o professor cura. Tem um sentido, né? Porque o médico ensina, a bem da verdade, né? A pessoa está com peso acima, a gente fala assim, não pode comer isso, não pode comer aquilo, talvez você tenha que fazer caminhadas, faz algumas situações nessas. E dentro do processo curativo, terapêutico, o professor ele cura porque ele tem um tempo físico muito maior do que o médico, né? Então, de repente, uma criança, né, pegando na dinâmica das escolas, uma criança inquieta, assim, que quando fala inquieta, a gente já imediatamente já fala, será que ela é hiperativa, tudo, sem rótulos, né? Mas uma criança que é aquela criança que nem eu quando criança, que não para quieta, né? Que tem uma formiguinha que está sempre vê uma coisa e vê outra. É um desafio pedagógico, porque a professora está ensinando uma coisa, mas ele está olhando lá o outro. Aí, presta atenção aqui, Joãozinho, aí ele vai e tal. Então, a gente pode tentar trabalhar isso no dia a dia. Então, esse é o processo curativo. Talvez a professora, o médico pode ajudar também, quando dá certo, né? Fala assim, ó, pega essa criança para ficar pertinho de você, não coloca ela do lado da janela, porque aí é um convite a ela fugir. Se a janela estiver aberta, ela até vai voar, né? Então, e é uma ideia. Então, a gente vai tentando trabalhar isso, né? Aí, né, na pedagogia Waldorf, que tem muitas riquezas, né, tem muitas ferramentas, mas não é só a pedagogia Waldorf, o professor, que já é um mestre, né, ele tem a capacidade de observar a criança e tentar ver o que seria melhor para ela. Eu acho que o grande desafio que a gente vê hoje talvez seja exatamente isso, porque a gente, saúde se aprende, educação é que cura. Elaine Marasca, sim, uma querida, uma médica querida, que eu adoro ela. A Elaine é daqui de perto, daqui, de Sorocaba. A pessoa ela está se formando agora em medicina escolar também. A Elaine é uma queridíssima e ela tem uma baita de uma experiência nisso. Ela fala muito sobre a salutogênese, né? Sultogênese.
E aí, você sabe, Ângelo, eu fico pensando e também, Regina, que é assim. Na verdade, eu acho que os desafios que a gente tem é tentar pensar mesmo nesse processo de que as crianças, quando elas vêm para o mundo, né, e pegando um pouco aquele gancho, Regina, inicial da biografia dos pais, penso eu, né, quem tem filho pode ter essa sensação, talvez, compartilhar comigo. Quando vem nosso filho, a gente meio que faz as pazes com Deus, né? Poxa, você me deu essa graça, né? Eu fiz as pazes, não que eu estava brigado com Deus, mas assim, eu recebi isso como uma bênção, né? A gente tem, isso é atávico, né, do homem, né? A gente tem uma continuidade aqui nessa terra, né? A gente tem uma semente. Olha a Regina falando do netinho aí, né? Quer dizer, que sorte, que coisa, né? Agora, os primeiros filhos, né, são muito inéditos, eles não vêm com manual, né? Parece que eu não estou ouvindo mais com manualzinho. E aí aquela coisa, né? A gente puxa os cabelos, tenta ver o que que faz. Quem teve a sorte de ter bons modelos, né? Bons modelos como pais, a gente faz o quê? A gente vê os modelos que a gente teve, né? Ou não, né? Porque de repente talvez o modelo do meu pai era um modelo muito autoritário e com meu filho eu não vou ser autoritário. Então a gente tem essa possibilidade de agora, biograficamente, né, usando essa palavra, escrever a minha história enquanto pai do meu jeito. Eu sou protagonista desse enredo. Eu vou escrever do meu jeito. Tudo certo, é o que a gente faz, na verdade. Isso não tem um problema. Só que, às vezes, a gente quer escrever um enredo pensando no nosso ego, pensando na nossa possibilidade. E a gente, às vezes, esquece de ver que talvez aquilo que é muito bom para mim, para o meu filho não é. Porque eu, de certa forma, isso é muito comum, tento remendar uma história da minha criança que agora não é mais criança. Aí que o negócio, como a gente fala, aí que a porca torce o rabo, né? Porque aí é o problema. Por quê? Porque, de repente, a gente faz essas questões projetivas na criança e a gente acha que, puxa vida, eu sempre quis aprender inglês, né? Uma expressão assim, e nunca, tudo, meu pai nunca me deu apoio, tudo, meu filho vai aprender inglês. Ok, como aspiração, maravilhoso, excelente. Só que às vezes essa aspiração está desfocada, porque já põe a criança numa escola bilíngue muito cedo. Às vezes dá certo, para não falar mal das escolas bilíngues, por favor. Mas às vezes não dá certo. Por quê? Porque a criança ela é muito fantasiosa. Ela fica vendo passarinho. Ela não vai saber que passarinho tem um nome em inglês e tem um nome em português. Então, isso, às vezes, essas projeções é que eu acho que atrapalham um pouco. Isso eu acho que é um desafio, no sentido de observa primeiro o que que a criança pede. Senão fica uma falácia. Ah, eu quero que meu filho seja feliz, né? Ok, quem não quer, né? Quem... Atire a primeira fralda quem não quer, né? Todos nós queremos isso. Evidente que nós queremos. Então, assim, o que que é felicidade? É uma coisa tão utópica, tão longe. Felicidade é o quê, né? Aí a gente pode traçar conceitos aqui. O que que seria uma criança feliz? Eu penso, nesses anos todos, uma criança feliz é uma criança que é criança. É uma criança que ela tem capacidade de brincar, ela tem capacidade de fazer birra, porque a birra faz parte do universo infantil. E ela teve a sorte de ter pais ou condutores, porque aí é o médico, o professor, o pai, a mãe, o tio, o avô, que deixam, que permitam que ela seja criança. Só isso. É só isso. Na verdade, pode parecer muito óbvio, muito simples, mas é exatamente essa é a grande dificuldade. Então, esse eu acho que é o primeiro desafio. Primeiro, esse é o grande desafio, né? Da gente tentar ver o que que será que ela precisa agora. Será que ela precisa realmente aprender inglês com 3, 4 anos? Não sei, talvez não. Talvez eu vou esperar um pouquinho quando for adolescente, uma outra língua certamente é maravilhosa, mas quem sabe agora não. Quem sabe agora, por exemplo, em vez de ela receber um tablet, né, tão pequenininha já ganha um tablet, será que talvez agora não seria interessante fazer alguma outra coisa? Não sei. Eu vou falar uma coisa muito prosaica, né? Será que jogar bola? Será que pular corda? Será que dar um binóculo para a criança? Vai, uma coisa mais tecnológica. Não seria talvez mais interessante uma criança muito curiosa? Ou dar uma lupa, vai, que é mais interessante ainda do que um binóculo. Estou exagerando no binóculo.
Então, essas coisas é que a gente, às vezes, pode tentar pensar, né? E eu sempre falo uma coisa, eu não tô, a ideia não é inventar a roda, né? A roda já existe, mas novas formas para essa roda, né? Porque as crianças são crianças desde sempre. As aspirações infantis, uma criança de 3 anos, toda criança no mundo todo, ela tem uma aspiração, ela tem uma observação de mundo. Se ela for muito estimulada, né? A gente estava falando há pouco tempo atrás. Os dentes, né? Que existe uma maturação dentária, que Steiner falava naquela época de começo do século passado, que era em torno dos 7 anos. Hoje já não acontece isso. Hoje acontece um pouco mais precoce. A menstruação, a primeira menstruação da menina, que antes acontecia com 13, 14, 12 anos, hoje a média aqui no Brasil são 9 anos. Uhum. Fechou um pouquinho mais o tempo. Isso não é para arrancar os cabelos, mas assim, é uma nova situação que a gente vivencia. E isso tem vantagens e tem desvantagens, mas tem uma situação médica, por exemplo, que de repente essa precocidade atrapalha o próprio desenvolvimento da criança. Em que sentido? Para não ser alarmista. Ela perde o tempo de infância. A infância fica reduzida e ela fica com uma soberbada de coisas que não são do gabarito, não são do pecúlio dela. Por quê? Porque ela fica um mini adulto, né? Algumas vezes. Uhum. Fica uma Sim. criança chata, sabe criança chata? Que começa a falar de coisas assim que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Atendi uma disse uma criança com história, 7 anos, ela perguntou o que eu achava do Hamas, se eu era a favor do Hamas. Ok, tudo bem, isso está na pauta hoje em dia. Mas assim, né? Eu tentando falar assim, não, nem o que que é Hamas, né? Eu gosto de às vezes dar um jeito de ser bobo assim, porque, né? Não, e ela me explicou tudo. É evidente que isso foi perpassado, ela estava. Aí você fala assim, mas não é importante isso? Uma criança de 7 anos, Não, puxa, ela tem fundamento, né? não. Então, Uhum. não, eu sei que não. Mas assim, Não, eu estou a dizer isto porque é o nosso dia a dia também. então, mas assim, ai meu Deus, que mundo que a gente vive. Não, dá tempo, né? Dá tempo da gente ser um pouco mais seletivo. Então, acho que esse é um desafio também. Ser um pouco mais seletivo com tantas coisas que aparecem, né? Então, ai, puxa, mas aí tem sempre aquelas coisas, né? Mas as pessoas reclamam muito para mim e falam assim, ah, vocês, né? Porque quando colocam vocês, colocam a gente no limbo do inferno, né? Ah, vocês querem trazer o mundo de fantasia para os nossos filhos, vocês ficam contando essas histórias, essa coisa. Eu falo, gente, mas a fantasia é o alicerce para o mundo. Uhum. Se eu hoje em dia acredito nos gnomos, né? Devo confessar que acredito, mas eu já não os vejo mais. É um pouco preocupante, um pouco psicótico. Mas, por exemplo, que a criança, a gente traga essa ideia da fantasia dos gnomos, isso não é nada alienante, isso não é psicótico. Isso tem a ver com a fantasia que ela vivencia naquela idade. Depois isso vai desaparecendo. Uhum. Um pouco de tristeza que eu tenho é que um número grande de crianças que eu atendo nas escolas, no consultório, é uma fantasia muito diminuída. É uma fantasia assim, será que é verdade? Será que existe mesmo? Então, essa dúvida eu acho que é um desafio. Eu acho que a gente deveria ficar um pouco atento. Eu Hum. quero colocar um ponto antes de passar para a Manjua, que é, então, quando a gente olha a biografia humana, essa infância, depois, em um momento, ela se espelha na vida do adulto, né? E ele pode transformar. Então, toda vez que a gente olha uma situação difícil numa biografia, a gente sempre pergunta, né? Que forças isso gerou em você? Pode ter gerado um trauma, mas se o adulto está ali na nossa frente, ele superou isso com alguma força que ele traz. Então, esse é um ponto importante para a gente ver também. A gente acha que está fazendo um bem e depois lá na frente está gerando uma grande carência, né? A gente está tolhendo uma liberdade quando você fala da fantasia, é um direito, né, de uma criança fantasiar, de uma criança criar. E aí eu quero trazer
duas coisas. Os pais, o Zé traz que os pais, enquanto estão educando, eu posso correr o risco de estar educando a partir do passado, se eu estou inconsciente. Eu acho que eu estou sendo legal, mas na verdade, em vez de olhar para a criança, eu estou olhando para trás. Ou eu estou educando a partir da carência e não da confiança, né? E como é que vocês, então, como é que é lidar com os pais? Porque, Zé, tudo bem, o mundo sempre vai mudar, mas talvez nós nunca estejamos tão distraídos como nós estamos hoje, né? E isso eu flagro com a gente que faz um caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Às vezes, quando eu me pego no celular e eu estou na frente da criança, aí eu, opa, né? Ou eu percebo a mãe, assim, é uma coisa que para ficar tão atento. Então, é, como é que vocês sentem? Como é que a gente pode tratar a distração dos pais? E só para falar, Cândida, eu vi a sua pergunta, a gente já, daqui a pouco a gente chega aí, no desafio dos educadores. Né? Mas como é que é lidar com os pais hoje? Assim, por exemplo, chegou lá uma criança que fez uma pergunta muito precoce, essa criança, isso não veio dela, né? Como diria meu pai, ela não aprendeu isso na rua, né? Como é que é abordar a questão dos pais na educação infantil, vocês? Então, vamos começar pela Manjua. Manjua. Ah, pegando naquilo que o José estava a falar, não é que é interessante esta questão de aquilo que nós queríamos ter feito e não fizemos e depois queremos dar aos filhos e muitas vezes até de forma precoce. Nós também vimos isso no jardim, não é? Eu sou educadora, portanto falo mais de jardim, embora tenha contacto com a escola. Mas já na adaptação da criança, na chegada ao jardim, às vezes acontece, não é? Esses receios, porque eu não, porque, sei lá, não me adaptei, ou foi tão difícil, ou foi. Então já trazem toda essa carga difícil, muitas vezes negativa e de insegurança. E eu digo sempre aos pais: se tu confias e entregas, a criança vai sentir essa segurança. Isso é logo a primeira coisa. É óbvio que se o pai vem e a mãe vêm com esse receio e agarrados ao filho e não confiam, vai ser um processo muito mais difícil. E às vezes até tenho crianças pequenas, no outro dia foi uma criança com 3 anos a dizer para irem embora, e às vezes os pais ainda ficam a discutir, mas ele não chorou para eu me ir embora. Às vezes é mesmo uma necessidade dos adultos. Eu, como educadora, costumo dizer que muitas vezes quem precisa do colo são mais os pais e sem julgamento, não é? Digo isto mesmo com carinho, porque eu tenho muito boa relação com as famílias, de uma forma geral. Gosto muito das famílias e acho que o grande trabalho do educador é mais até com os pais do que com as crianças, porque as crianças é o que o doutor José estava a dizer. Ser criança é brincar e eles, por natureza, sabem brincar. Às vezes deixam de saber brincar e de ter essa fantasia porque passam a substituir a fantasia pelo fantástico, que é o perigo das tecnologias, não é? Deixa de ser a fantasia e passa a ser o fantástico dos desenhos animados, não é? Dos cães vestidos de bombeiros e etc. E é aí que se perde um bocadinho. Agora, o nosso trabalho como educadores é dar esse colo aos pais. Eu acho que, acima de tudo, porque a gente quer queira, quer não, entra-se muito facilmente no julgamento. Não é? Temos sempre esta, mas se fosse eu, fazia. A verdade é que eu, como educadora, era uma coisa e como mãe descobri outra coisa, não é? Então agora é ligar as duas vertentes, que às vezes és muito exigente quando és só educador ou só professor, tens a receita toda, mas depois passas a ser mãe e passas a estar naquele papel de ok, então deixa-me pôr aqui um pé, porque agora afinal estou sentada em duas cadeiras, não é? Não tenho só a cadeira de ser professora. E devo-vos dizer que ser mãe é muito mais difícil do que ser educadora ou professora, porque a distância que nós temos, assim como o médico, não é? Também deve ser mais fácil ser médico dos pacientes do que dos filhos. A distância que nós temos das outras crianças traz-nos um discernimento que não nos traz como pais, não é? Porque como mãe há coisas que eu, como educadora, nunca iria admitir, mas como mãe fico naquele impasse e naquela dúvida, quando é muito fácil ter uma clareza quando olho para o filho do outro, não é?
E isto também é um desafio, porque às vezes também estou a dar conselhos aos pais e depois dou por mim, mas eu também estou a cometer aquele, não sei se é erro, ou se é uma falha, ou seja lá o que for, não é? Ou insegurança também, não é? E eu acho que eu sinto isto como educadora, acima de tudo, é dar colo às famílias. E o dar colo passa por muitas vezes até, eu falo muitas vezes disto, que para mim é um ícone daquilo que é a pedagogia Waldorf, para mim, que é o visitar as famílias, que é o estar com as famílias. E eu, desde que conheci a pedagogia Waldorf, porque eu já fazia isto antes, mas a coordenadora pedagógica da escola onde eu estava antes da pedagogia Waldorf não gostava que eu fizesse isto. Mas eu visitava as pessoas. E quando conheci a pedagogia Waldorf, fiquei muito feliz de saber que isso é algo que é privilegiado na pedagogia Waldorf. E quando tu visitas as famílias, lá está, tu consegues conhecer a biografia. E quando tu conheces as pessoas de perto, sentas-te à mesa com as pessoas, já não é aquela reunião da sala de aula em que tu dizes o seu filho está difícil neste aspecto e neste e neste e neste, e as pessoas, em vez de se abrirem, às vezes retraem-se. E quando tu te sentas à mesa das pessoas, quando te sentas no sofá e conversas e até mostras também as tuas dificuldades como mãe, as pessoas vão se abrindo e vão mostrando as suas dificuldades, mas de uma forma mais despida. E isso é uma riqueza, porque é aí que tu consegues trazer a família e dizer, ok, eu sou educadora do teu filho, mas também sou tua amiga, estou aqui para te ajudar, porque eu também tenho essas dificuldades e vamos juntos fazer esse caminho. E eu acho que esse é outro desafio, é nós estarmos ao lado dos pais e não ver os pais de forma crítica. E muitas vezes esse estar ao lado é o que nos dá a possibilidade de fazermos um trabalho em conjunto e de podermos ajudar as crianças, porque dá-nos muito mais informação, o estar ao lado e dar o colo, não é? Porque é isto, muitas vezes as crianças já estão a brincar, mas os pais precisam do colo dos educadores para desabafar da vida, e nós quando realmente percebemos as dificuldades do dia a dia das pessoas, o ritmo, o excesso de trabalho, que era uma das coisas que eu coloquei aqui também como desafio, que é a aceleração. É um desafio para os pais também. Conciliar o trabalho, o excesso de trabalho, esta exaustão, o stress, e ainda a casa e os filhos, e muitas vezes já nem sabemos o que é que se passou no dia a dia do filho, porque já estamos muito distanciados com todo o nosso ritmo diário, que é expansivo, não é? Depois temos esta questão também que o jardim de infância nos traz, que é a importância da contração e da expansão. E muitas vezes, porque é que as pessoas, os educadores, se queixam muito das crianças à segunda-feira? Porque as crianças, muitas vezes, ao fim de semana, passam uma expansão, 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 e quando chegam ao jardim, vêm com aquela energia toda do fim de semana, e muitas vezes é difícil equilibrar estes momentos de expansão e contração que é necessária para a respiração da criança, não é? E como médico, o José também sabe disso, que muitas doenças respiratórias advêm dessa aceleração, desse excesso de coisas que as crianças têm à sua frente. E depois, em relação a esta questão do excesso de autoridade que alguns pais tiveram na sua infância, e não, como o doutor José falava, isto não vou fazer com o meu filho, porque isto eu não gostei, não é? Não gostei que o meu pai me gritasse, ou que me desse umas palmadas, ou que me desse castigos. Então quero fazer de outra forma, só que depois não se sabe muito bem a forma. E a forma passa de um excesso de autoridade para uma pseudo-liberdade que se cai no libertanismo, não é? Nesta libertinagem que não tem nada a ver com liberdade, não é? E que muitas vezes as pessoas procuram-nos por ser pedagogia Waldorf. Porque eu vi que aqui há liberdade, é a filosofia da liberdade. Pois, mas liberdade não é a libertinagem. Uhum. Então, mas se ele não quiser, não dorme, não é? Mas pode comer às horas que quiser. Não. Uma das premissas da pedagogia Waldorf é precisamente a importância do ritmo e o limite, que é tão importante, não é? E eu acho que o que tem vindo a ser difícil para os pais, e lá está, não é julgamento, é observação, que tem vindo a ser difícil é dar o limite no momento certo. E penso que neste momento estamos um bocadinho perdidos com esta questão do limite, que é, mas eu respeito o meu filho porque ele quer mostrar aquilo que ele é. Sim,
mas se nós taparmos os olhos, não é? Há aquele exercício que nós fazemos que é tapamos os olhos e andamos numa sala às escuras. O que é que nós tentamos fazer? Tentamos tatear e encontrar alguém ou uma parede a que nos agarrar, que é o que as crianças fazem quando não têm o limite. Tentam agarrar-se a alguma coisa. Só que se não têm esse onde se agarrar, perdem-se completamente. É o que nós fazemos quando temos os olhos fechados, perdemos. E esse perder pode ser perigoso para o futuro na adolescência, não é? Porque se realmente não há essa diferenciação entre o que é a libertinagem e o que é a liberdade, que eu posso dar, eu lembro-me com o João Castela, que foi o nosso formador também da antroposofia, que ele dizia, é violento dar a escolher a uma criança pequena, é uma violência, o que vocês fazem como pais é uma violência, vocês podem dar a escolher se quer uma banana ou uma laranja, mas não pode dar a escolher se quer ir de t-shirt para o jardim de infância no dia de chuva. Não pode dar a escolher se quer ir à escola ou não quer ir à escola. E por aí fora, não é? Sim, muito bom, Majua. Zé, então, e quando no consultório, porque eu tenho uma impressão que a gente está ficando, os adultos também estão imaturos, porque agora a gente já tem uma geração de pais. Eu também gosto muito de felicidade, mas eu tenho uma bronca dessa do tem que ser feliz e dessa felicidade superficial, assim, eu encasqueto. Bom, sou melancólica, né? Então também, né? Mas como é que é essa educação dos pais num consultório infantil? Não, a Joa falou uma série de valores aí, né? Muitas coisas, né? Eu acho que eu cada vez eu tento, sabe, Regina, cada vez eu tento ser mais assim modesto nas colocações, né? Porque a gente fala muito, muito e nós vivemos uma época de muito diletantismo, né? E muito, aí eu quero falar também, e a pessoa fala a mesma coisa e a coisa vai ficando meio louca. Então, eu trabalho com família já há muitos anos. Então, as dificuldades são gerais. Eu sempre gosto de pensar assim, trazer uma provocação para os pais sobre a ideia da distinção, para a gente distinguir as coisas, né? E tem coisas que são importantes, na verdade, muita coisa é importante, mas nem tudo é útil. Então, tem certas situações que não são úteis para a criança, né? Vocês que têm esse domínio da biografia, né? E eu estou falando especificamente num recorte antroposófico, mas eu estou pensando assim num recorte da vida, para não ficar uma questão dogmática, senão Uhum, uhum, a gente uhum. trabalha com antropologia dá a impressão que só nós vamos para o reino dos céus. É verdade, mas ninguém precisa ficar sabendo disso, né, Regina? Mas então, Mas tem tudo uns que não vão direto, não, viu, Zé? tem uma escalinha, tem uma escala? Tudo bem, tô brincando. Mas assim, é porque senão fica essa coisa muito pedante, né? Essa coisa, é uma bobagem isso. Mas, por exemplo, diz o Steiner, e é importante dizer que não só é o Steiner que falou isso, mas ele trouxe isso de uma maneira muito prática para a pedagogia, essa observação de mundo. E se a gente for pensar, eu vou pegar esse exemplinho aí desse minizinho bonitinho aí de 6 meses. Ainda até 6 meses, o que que é? Um brotinho ainda, né? Mas olha que interessante, a partir dos 6 meses, a criança começa a ter uma autonomia no sentido de já ter um percurso maior de sono. Ela pode dormir mais. Então, é uma sacada para os pais, opa, 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 já não vou ter que estar dando de mamar a cada 3 horas, já tem um lastro. Então, já é uma autonomia. No consultório, a gente fala, 6 meses é uma época para sair do quarto de papai e de mamãe e ter um outro quartinho. Ai, isso já é complicado, porque o pai sofre, a mãe sofre. Ai, meu Deus, o que que eu faço? Não sei, mas é uma autonomia, é uma ideia. Então, a gente começa a observar essas situações que vão acontecendo na criança. Então, diz lá o Dr. Rudolf Steiner que até os 7 anos, ou em torno disso, o primeiro setênio, a criança tem a observação de que o mundo é bom. Todo mundo fala isso, o mundo é bom, o mundo é bom. Se a gente for perguntar para cada um de vocês aqui, o mundo é bom? Como assim, né? A segunda pergunta, como assim? Bom como? Como assim? É bom como, né? Porque existem senões, a gente está numa esfera de adulto, tem situações, a gente tem uma consciência maior. Então, às vezes, tem uma dificuldade de entendimento, como o Manjô falou. O mundo é bom para a criança, essa é a expectativa que ela tem de mundo. Mas a gente sempre tem que fazer uma classificação. Para a criança pequena, o mundo é bom porque o mundo é confiável.
Ela confia no adulto que sabe o que é bom para ela. Olha como dá um outro revés, como muda esquema. Porque tem muitos pais que permitem essa permissividade. Não, mas o mundo não é bom. E tem pessoas que argumentam comigo isso. Você não falou que o mundo é bom? Então, meu filho faz o que quer. Essa tal da neurocompatibilidade, né? Tudo pode, né? Vamos deixar a criança frustrada porque ninguém gosta de viver a frustração. E a gente sabe que a gente só cresce psicamente na frustração. Mas tudo bem, pano rápido sobre isso, mas sobre o mundo é bom. O mundo é bom. Então, isso pode? Isso pode. Esse exemplo que você deu. Vai brincar lá, aqui em São Paulo, mesmo aí talvez. Tá um frio danado, a criança quer ir de shortinho para a escola. Ah, mas ela quer. E cadê o adulto? Cadê o adulto que fala que quer, mas não pode? Cadê o adulto? Quem é o adulto aí da história? Né? E eu sofro quando eu sofro assim, eu fico assim, um pouco chocado, já não tanto, mas quando eu vejo essa inversão de papéis, né? Isso é uma coisa louca, né? A loucura, a coisa esquizofrênica é essa, a criança ser o adulto e o adulto se submeter a essa situação. E aí tem todas as situações possíveis e imagináveis, né? Por exemplo, ah, mas eu não quero frustrar meu filho, ou talvez puxando lá atrás, meu pai me frustrava muito, eu não quero fazer isso. Só que é uma inversão de valores. E isso é uma coisa também de pensar o que que é antigo e o que que é velho. O autoritarismo é velho. Ó, tem que fazer porque tem que fazer no bico da faca, tal, senão você vai apanhar, tudo. Eu acho que isso já não cabe mais, já há muito tempo. Agora, o que que é antigo e ainda perdura? É autoridade. Autoridade é aquilo que eu gosto dessa definição, né? Quando você tem idade para ser autor das suas próprias ideias. Aí, a Ju falou uma coisa que é verdade, é mais fácil ser professora do que mãe, não sei. É porque é um hábito, um exercício muito solitário. É muito solitário ser mãe e ser pai. Por quê? Porque você está inventando um troço lá, não tem manual. Aí, de repente, acredito eu fiz isso, acho que até hoje em dia eu continuo fazendo, um pouco menos, mas continuo fazendo. Quantas vezes eu falo assim, nossa, que bobeada que eu fiz, que besteira, tal. E é solitário, porque, né, a gente erra e acerta solitariamente. E é assim que vai. E as coisas vão caminhando. Às vezes a gente dá certo em algumas atitudes pedagógicas perante os nossos filhos, às vezes a gente não dá. Mas essa ideia de que o mundo é bom é a perspectiva dessa criança. É isso que ela enxerga do mundo. Então, o mundo é bom nesse aspecto. É bom brincar, é bom tomar banho na hora certa. O pai e a mãe falam assim: agora chega, né? Agora vamos brincar, vamos guardar os brinquedos. Uns são mais rígidos, outros são menos rígidos. Mas, assim, é esse ritmo orgânico que a criança começa a perceber que o mundo é bom. E ela vai vivendo. Só que depois tem um determinado momento que dá um tilt, dá uma mudança, aí, né, aquela ideia, e o mundo é belo. Aí o belo não é só o belo estético, é o belo ético, a ética, né? Então, aqui em casa a gente não maltrata os animais. Os pais falam isso, né? Aqui a gente não xinga os outros. Aqui a gente. De quem que é isso daqui que você trouxe na mochilinha, né? Ah, isso é do meu. Ele te deu isso? Então, mamãe, você devolve para ele. A gente traz um princípio ético, sem julgamento. Ah, esse menino, meu filho, é um ladrão. Sem essas bobagens, né? Mas são esses princípios éticos aí a gente não pode ficar distraído. Por quê? Porque a gente se distrai mesmo. E nessas distrações acaba criando um elemento facilitador. E o ser humano é assim. Se alguém trabalha para mim, eu não vou precisar trabalhar. Isso é da vida, o ser humano é assim, né? Mas então cabe aos pais esse papel, não sei se desagradável, mas um papel kármico, né? De serem o quê? De serem aquelas pessoas que falam assim, isso pode, isso não pode. Não dá para a gente transferir isso. Infelizmente, talvez a Manjua concorde comigo. Isso, de certa forma, foi um pouco transferido para a escola. Por uma série de situações. Não convém aqui também achar que os pais estão errados. Às vezes os pais estão mais perdidos do que as Sim, crianças. Que nem estão a seguem pedir ajuda. totalmente perdidos. Aí então, esse trabalho da gente fazer essa estratégia com os pais é maravilhosa. Por quê? Porque com isso a gente consegue, eles conseguem perceber, olha, é comum isso, ficar desesperado e ficar com raiva, faz parte, faz parte. O que não Uhum. pode é persistir na raiva, né?
A gente às vezes fica com, ai, não, não, eu amo meu filho, mas tem coisas que ele faz que eu não gosto. E acho que pontuar isso psiquicamente é importante. Falar assim, isso que você fez, eu não quero que faça. E ok, tudo bem, depois faz as pazes, porque criança é assim mesmo. Porque ela não quer perder o amor dos pais, que é o amor primeiro, né? Mas, em compensação, às vezes, esses posicionamentos são muito rígidos. Isso é uma Tiranos. tiranos, e a criança fica perdida. Por quê? Porque ela começa a achar que todos nós adultos somos loucos, né? Porque uma hora a gente é bacana, outra hora... E a criança fica totalmente perdida. Então, isso é um desalento, né? Isso é um desalinho também, né? Isso é um desafio da gente, às vezes, perceber que, olha, ter filho dá trabalho. Todos vocês têm filhos, vocês sabem que dá trabalho. Dá um trabalho desgraçado. Mas, assim, a gente pode se tornar muito melhor seres humanos quando a gente tem filhos, né? O nosso poeta aqui no Brasil dizia: filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? É uma questão prática, não adianta, é uma questão prática, diária, difícil, mas ela é tão encantadora, né? Ela é tão encantadora. Agora, não significa que tudo são flores, tem momentos que são mais difíceis, tem momentos que não são. Eu só para fechar um pouco essa conversa, eu na escola percebo muito isso em relação às frustrações. Então, por exemplo, tem crianças que não suportam nada. Assim, a professora fala uma coisa, elas desabam, assim, aqueles que estão morrendo, né? E qualquer coisa ficam difícil, ou então elas são batem, resolvem, fazem um monte de coisa. A minha primeira leitura, especificamente, não no gesto. O gesto infantil geralmente não me incomoda muito, porque eu acho que às vezes é típico da criança, sabe? Isso é um pouco típico. Agora, eu fico muito preocupado quando eu vejo o gesto do adulto que está do lado. Da criança se jogar no chão, se espernear porque ela quer uma coisa e tal, tudo bem, é normal, você já viu isso mil vezes. O problema é o adulto quando vê aquilo e potencializa isso das duas maneiras, ou quebra a cabeça da criança de alto a baixo, ou então, às vezes é mais remoto isso, ou então faz aquilo que ela quer. No cômputo geral, a criança ganhou, das duas maneiras. Uma com dor, outra com prazer. E porque o adulto ele não soube, às vezes, virar a chave, fazer aquela sintonia fina, né? Aí tem várias coisas que a gente pode conversar depois. Então, o gestual da criança não é tão significativo, mas a resposta é bastante pedagógica. E as crianças que têm essas dificuldades grandes na escola, assim, tal, é porque talvez não tenham vivência quase nula em casa em relação a uma coisa super antiga que é o trabalho, a educação doméstica básica. O que é educação doméstica básica? Cuidar das suas coisas. Aos 3 anos já dá para tomar banho sozinho? Tá. Lógico, você não fala assim, vai tomar banho e vem aqui para cá. Não, tem que ter um monitoramento, né? Autonomia se ensina, né? Mas você vai dando autonomia, vai dando autonomia. Pode tirar o pratinho da mesa e colocar na pia? Pode, não cai a mão. Eu já testei várias vezes com as crianças, nunca vi nenhuma criança que caia a mão. Pode lavar? Pode lavar. Ah, mas eu tenho medo que ela se machuque. Ok. Então, ela pode enxugar as coisinhas de plástico. Pode. A gente vai dando autonomia para a criança. Porque senão fica difícil, né? Ah, tem que fazer. Ah, de vez em quando ele quer, ele arruma o quarto. Não. Tem que arrumar o quarto todo dia. Aí tem aquela ideia de, ah, mas tem uma moça que pode fazer isso para ele. Então, você não vai fazer mais. Então, essas coisas, essa educação doméstica que a gente faz com os pais. Tentar fazer esse tipo de coisa. Porque na escola, por pior que seja a escola, estou dando um exemplo bem negativo, que não é o caso aqui, mas só para ter um exemplo, uma citação. Tem regras. Que horas que começa a aula mesmo? Às 8 horas. Ah, posso chegar às 9? Não. Ah, mas eu tive trânsito. Não sei, o pneu furou. Então, mas hoje você não vai poder entrar na escola. Ah, que vocês são muito rígidos. Não, isso são regras. São regras do bem viver. Combinado não sai caro. E tem famílias que não têm a mínima percepção disso. Aí fica difícil, porque eles não têm a mínima percepção na vida deles. A criança passa um tempo imenso dentro de casa. E ela frequenta a escola, ela vai frequentar a escola com que vivência? Com a vivência domiciliar. E aí começa a dar os contrapontos. Aí a professora fala, agora vamos todo mundo sentar, a criança fica pulando.
pulando, fica pulando, fica pulando. Aí cada um dá um papelzinho, ela vai e pega o papelzinho do amigo, né? Às vezes não tem essa dinâmica de compartilhar, porque esse é um aprendizado. Aí a professora vai. Aí a gente às vezes cai umas esparrelas engraçadas na escola. Ah, porque meu filho, ele é muito inteligente. Ok? Ele e todo mundo, né? Mas tudo bem. Ah, porque o meu filho é muito colérico. Aí vem com esses ótimos. Ah, ele é muito colérico. Ah, então. Tem lugar do mundo para colérico, para ficar do lado de todo mundo colérico. Você vai comer a mesma comida nossa, vai comer o jabá igualzinho. Porque senão fica uma situação, né? E fica muito empoderamento. E esse é o desafio, que as crianças estão muito poderosas e os pais estão cada vez mais omissos. Então, esse enquadre é complexo, né? Porque, não sei se vocês sabem, o remédio mais vendido no mundo atualmente é o antidepressivo, né? O segundo é o anti-inflamatório. O terceiro é um remédio para vendidos, é um remédio para disfunção sexual, para impotência, né? Então, se a gente for pensar, a nossa humanidade hoje ela está deprimida, inflamada e impotente, né? Mas é um fato. Então, é um pouco isso, todos nós vivemos um pouco isso, né? Um pouco essa situação. E as crianças acabam sendo um reflexo disso. Então, talvez o desafio é começar a pensar nas crianças como crianças e aquela questão, né? Só para terminar, que tenha, não, que tenha hierarquia. Pai e a criança. Essa coisa horizontal, pai, criança, democracia, não funciona. É, e aí, Zé, quando você fala em limite, a Manjua falou em contração e expansão, e você trouxe assim, né? Tratar a criança como criança e o adulto como adulto, o adulto ser adulto. E essa questão da percepção da própria vida, que muitas vezes a gente acha que tem e não tem. E eu costumo dizer, eu brinco que a formação biográfica, mas eu falo sério, eu brinco, mas é a escola Waldorf de adultos. Porque uma coisa que eu sinto também é essa exaustão que vem da maternidade e da paternidade, mas porque a gente também é incapaz, assim, todos, né? Essa importância da gente ter essa autopercepção e de também perceber o próprio ritmo e para onde está se gerindo. Agora, eu tenho aqui uma pergunta, tem 3 pontos, mas eu acho que hoje o Zé trouxe essa coisa da hiperatividade. Então, esse excesso de diagnóstico que a gente vive hoje e tem remédio para tudo, isso me assusta um pouco. E aí, como é que a gente faz? Então, a Cândida trouxe uma realidade pública, e vocês, então, a gente está num universo assim, num olhar protegido da antroposofia que vê a criança como criança, que tem consciência de todo o sagrado dessas leis que atuam sobre a criança, mas nem sempre a gente consegue trazer essa proteção como um todo. E aí, como é que a gente lida? Por exemplo, eu tenho uma querida, né, que quando o filho estava adaptado, o filho pequenininho se adaptando na escola, trocou o professor, por exemplo, né? Como é que a gente pode, nesse mundo que está, quando eu tenho que mandar uma criança, onde tem, a Cândida falou, 25 crianças por turma, ou eu como professor, como é que a gente pode, me fugiu a palavra agora, mas minimizar esse mundo que a criança está exposta, porque às vezes você protege a criança na casa, mas quando ela vai na casa de um tio, ela se depara com o Hamas, né? É, como é que a gente pode, nesse mundo, ter chance de preservar alguns pontos mínimos, quando a gente tem que mandar a criança para uma creche ou para uma escola que não é a ideal, mas é aquela que é possível no momento. Uhum.
eu vou falar uma coisa, gente. Eu sempre confio na biografia. Também eu sei que isso está ligado com a escolha dessa criança, com o momento que ela vem, para a família que ela vem. Mas como é que a gente pode ampliar a consciência com relação a isso? Mitigar, não sei se é essa a palavra. Sim, eu acho que a gente sempre tem, quando a gente está muito perdido, a gente sempre volta para o início. Então, por exemplo, é lógico que uma dinâmica numa escolas ideais e escolas idealizadas, né? Eu não trabalho só em escola Val, né? Eu tenho uma atuação em outras escolas também. E aqui no Brasil nós temos as escolas associativas, né? Escolas assim de periferia que têm uma dificuldade trágica, né? Crianças assim que têm uma vida muito trágica. Então, não dá também para a gente querer criar um mundo cor-de-rosa, né? Em Uhum, favela existe tráfico de droga, onde existem, todo mundo dorme junto, né? As crianças veem assim cenas de sexo ali com o papai e com a mamãe e tal. Então é a vida. Então não dá para a gente falar assim, nossa, isso está tudo errado, né? É a realidade que existe. Dá para a gente dobrar a pílula. Mas a gente sempre volta para aquela ideia inicial, por exemplo. Então, eu penso assim, numa escola não Waldorf, ou mesmo na escola Waldorf, porque às vezes assim as escolas Waldorf, né, com esse nome tão pomposo, tudo, se elas não exercitam essa pedagogia, o nome ali é um apêndice talvez equivocado, né? Eu tenho isso aqui no Brasil também. Mas não importa isso. Vamos pensar assim que a gente tem uma criança pequena ou tem 25 crianças, que nem ela falou, dentro de uma sala de aula, né? Acho que um trabalho muito bom, pelo menos eu tenho essa experiência, é sempre a gente falar com os pais. E falar coisas assim pertinentes e coisas vívidas, não ficar citando frases, olha, né, esses mantras, né, que às vezes a gente repete exaustivamente e sem quase que conteúdo nenhum. Então, voltar naquela ideia da distinção, né? O que é importante e o que não é importante. Por exemplo, eu entendo perfeitamente que o camarada que trabalha o dia todo, chega em casa exausto, chegar para ele e falar assim: olha, você tem que contar uma história para o seu filho, você tem que saber essa história de cor, porque se você não souber de cor, não sei o quê. Mas não dá para fazer isso, cara. Eu trabalhei o dia todo, eu estou exausto, eu quero agora é dormir, sei lá, quero tomar cerveja, quero, sei lá. Então é isso. E é difícil fazer a cabeça desse pai. Ah, mas você é um mau pai. Não, é o que ele consegue dar. Então, talvez assim. Então, quem sabe, de repente, desliga a televisão e faz uma reuniãozinha de família, assim. Você, tua mulher, seus filhos. Fala assim, como é que foi teu dia hoje? Sei lá, uma coisa boba, assim. Não precisa fazer. Como é que foi teu... Ai, hoje, olha, hoje eu estou cansado, trabalhei o dia todo e tal, e coisa. Ok, é a vida dele. Ele está vendo que o pai trabalhou o dia todo, mas é um momento mesmo que minúsculo durante o dia e que existe uma interação, que a televisão rouba a cena, que de repente o celular rouba a cena, que essas coisas roubam essa oportunidade. A Major falou uma coisa tão bonita de sentar na mesa e comer. Quer dizer, é um hábito que infelizmente já está meio que exaurido, as pessoas já não fazem isso. Às vezes, a minha experiência aqui, que as pessoas comem na frente da televisão, né? E come na frente, tudo bem, mas assim, uma má companhia, porque na televisão ela rouba a cena, as pessoas não conversam. Então, voltar a sentar na mesa, olha que coisa antiga, voltar a sentar na mesa, todos comeriam a mesma comida, que também é diferente, porque se eu tiver essa liberdade, eu como lasanha, outra come não sei o que, esquenta tudo no micro-ondas, como é que eu vou poder falar, "Ó, essa lasanha está uma delícia"? É, pai, só você que está comendo lasanha, eu estou comendo bife, eu tô, sei lá, eu estou inventando uma história aqui, sabe? Então, essa volta a essa Tá coisa. bem, para ver se você. Oi? Pronto, não, acho que o microfone ficou ligado. Então, eu acho que esse retorno, esse voltar para desde o início fazer essa distinção inicial, eu acho que já é alguma coisa. Ah, mas é muito pouco, mas já é um começo, porque a gente também não pode também querer medicalizar tudo, porque não tem medicamento para isso, né? Para muitas coisas não tem, na verdade. Para essa inquietude da criança que não para quieta, tudo, ela pode tomar até um bom remédio. Porque para não também ser assim, remédio antroposófico, você fala, não, às vezes os remédios antroposóficos não funcionam para esses casos. Pode até ter que tomar um psicotrópico, talvez. Vai funcionar? Pode ser que sim, pode ser que não, para também não demonizar os remédios, sabe? Sim, sim. Ter uma ação terapêutica em casa, de nada adianta, não adianta. A ação terapêutica é essa ação difícil,
sei se é difícil, mas assim, trabalhosa, que é o quê? Colocar ritmo. Então, horário para dormir, né? A prioridade, por exemplo, é jantar juntos quando pode. Ah, eu chego muito tarde em casa. Tudo bem, mas então elege um dia da semana para você comer com teu filho. Em São Paulo a gente tem que falar isso um pouco, porque as pessoas saem muito cedo para trabalhar e voltam muito tarde. Aí eles falam assim, ah, mas ele fica me esperando quando eu chego 11 horas da noite. Sim, mas está errado, porque 11 horas não é o horário dele ficar te esperando. Desculpa, a tua vida que é louca. Você é adulto, eu não estou ligando para você como adulto. Agora, para criança, 11 horas da noite, ficar até esse horário te esperando, está tudo errado, né? Mas como ele tá, senão eu nunca vou vê-lo. Sim, fim de semana você prioriza, meu amigo. Você trabalha fim de semana? Ah, mas no fim de semana tem futebol. Entendeu? Então, às vezes também, essas dificuldades são ad infinitum, porque as pessoas também não se movimentam. Aí tem a questão biográfica, né, querida? Porque elas vão crescer, as coisas vão modificar, muitas coisas vão melhorar no geral. Eu sou otimista, mas muitas coisas ficam perdidas. Hum. Porque às vezes essa ausência na primeira infância, na segunda infância, depois o pai aparece solene lá na terceira fase da adolescência. E o adolescente, a primeira coisa que ele faz é bye bye família. Tchau. Aí o cara, poxa, você perde, de brincadeira, né? Cochilou, o cachimbo caiu. Caiu, perdeu a chance, meu bem. E eu trago essas ideias, sabe? Não como, mas como provocação. Falo assim, é uma ideia, você tem que trabalhar. Então, você tem uma sala com 25 pessoas. Imagina a professora que lida com 25 personalidades. Não são 25, né? Tem que fazer a conta certa. São 25 crianças, 25 mães, 25 pais. Tem famílias compostas, às vezes. Tem o pai, tem dois pais, padrasto. Então, olha quantas almas que ela tem que administrar, né? No mínimo 75, é isso? 50, 75. Então, é muita gente. Então, tem que ter uma coisa comum. Uma coisa comum tem que ser trabalhada. Por exemplo, sei lá, falar uma dinâmica com a família de que quantos aqui têm um ritmo de sono? E também não é para falar assim, tem que dormir cedo. A gente fala Uhum. assim, se a pessoa não dorme cedo, se a criança não tem um delta T, um tempo legal de sono, no dia seguinte ela não rende, ela vai ficar exaurida, ela vai dormir na sala, ela não vai render, ela vai psicotizar, porque se a gente não tem uma boa qualidade de sono, a gente não consegue trabalhar tudo aquilo que a gente teve durante o dia. E aí vai, é uma coisa da vida. Ah, mas ela antes de dormir ela fica vendo o celular. Ó, tudo bem, mas vou te falar uma coisa, o celular ela vai ficar muito excitada. E a gente vai dando esses contrapontos, Uhum. assim, trazendo consciência, né, Rê? É. Pequenos passos, pelo menos, né, Zé? Eu falo assim, olha, não falo isso muito assim, eu não sou seu juiz, eu não sou o seu pai, eu não sou o dono da verdade, mas eu estou te dando, você está me perguntando, eu estou te dando essa questão. O filho é seu, faça o que você bem entender. Mas assim, é só uma questão, porque se você traz um pouco de consciência, as coisas mudam. Ou talvez não. Você fala, quer saber? Tô nem aí. Ok, tudo bem. Eu falei o que, na minha opinião, você teria que falar. Não quer Uhum. fazer. Não é essa atitude, então eu não estou nem aí. Não é isso, mas assim, a gente tem o nosso limite também de atuação, né? Imagina a Anjula como ela deve falar isso o tempo todo. Fala aqui, ela fala o dia todo, tal. Aí a criança vem dormindo na escola. Ela sabe que foi dormir 3 da manhã, ou se ela lembra que ela foi dormir. Isso é comum, né? O que que adianta? Bater nessa mãe? Fala assim, ó, não adianta. Então não quero que essa criança venha porque ela dorme na minha aula. Não, ela acolhe, mas sempre que é Hum. possível, fala assim, olha, eu acho que ela dorme muito na aula. É, que horas que ela vai dormir, assim? Não querendo se meter o nariz na família, mas assim, é uma pena, porque ela vem do ritmo, ela fora do ritmo. Uma hora as coisas acontecem, ou não, eu não sei também, mas Uhum. a gente que trabalha com criança, a gente tem, às vezes, três: o pai, a mãe e a criança. São três crianças que a gente tem que cuidar, não é? É isso que eu acho. Manjua, grata, Zé. Manjua, e para quem não está nesse. Então, que atividade um pai, você fala assim, que pode ser feito em casa? Você, Manju, escolheria, assim, se tivesse um passo para Olha, uma eu criança que está numa realidade pública, ou,
Ou, assim, também com a professora Cândida trouxe aqui um exemplo, que às vezes a idade ou o tempo de casa dos professores, no sentido de cansaço, assim, quando essa realidade é árdua, o que que você escolhe? O que que o que você escolheria, o que você recomendaria, assim, de atividade para fazer com uma criança fora desse ambiente, na hora que ela chega em casa? Bem, são aqui várias questões, não é? Esta questão que a Cândida colocou, já percebi que a Cândida é educadora de infância, não é? Na rede pública. Mas acho que ela Eh, coordena isso, Cândida? Coordena um Sim, eu, departamento. eu sou educadora na rede pública e coordeno o departamento. Ah, tá bem. Ahm, pronto, esta realidade da Cândida é uma realidade, na minha opinião, violenta, porque realmente esta questão de termos que trabalhar até reformas, não é? Até aos 67 anos, chega um ponto onde é que está a nossa disponibilidade física e mental para estar com um grupo de crianças de 25 crianças e depois com todas as questões que a Cândida colocou aqui, não é? Grupos numerosos, crianças com portadoras de deficiência ou com dificuldades de aprendizagem, famílias destruturadas. E eu, sinceramente, Cândida, nem tenho muito a dizer sobre isso, porque é uma realidade da qual eu fugi há uns anos para cá, fugi dessa realidade porque pensei, não posso continuar a trabalhar desta forma porque vou enlouquecer. E daí ter-me ligado à pedagogia Waldorf e ter encontrado outra solução para a minha vida que me faça sentir mais feliz como educadora. É óbvio que a nível estrutural isto está tudo errado, não é? A partir do momento em que os pais trabalham 8 horas, 10, 12 horas e há crianças que ficam na escola das 7 da manhã às 19, portanto são 12 horas, logo aí toda a sociedade está mal estruturada. O que é que nós podemos fazer como educadores, não é? Neste caso, a situação da Cândida, nem te consigo responder, Cândida, porque acho que, olha, foge, foi o que eu fugi dessa realidade e quis criar uma realidade tanto para mim como para os meus filhos, como para outras crianças que pudessem abarcar esta realidade. Claro que é também algo muito. São realidades muito pequenas, claro, não é? Porque nem toda a gente consegue pagar uma escola Waldorf, nem toda a gente consegue ter estes horários que colocas os filhos das 9 às 16 e muitas vezes até somos criticados por isto, não é? Porque é que tem um horário tão curto, não é? Das 9 às 16, então encerram às 16, então e depois os pais têm que trabalhar, isto não pode ser. Sim, mas nós decidimos que este era o nosso horário, não é? E agora, perante isso, a nossa meta é que realmente as pessoas reduzam o tempo de trabalho para estar com as crianças. Agora, eu sei que isso não é a realidade de todas as pessoas e que nem todas as pessoas conseguem alcançar isso. Agora, o que é que eu proponho aos pais? Olha, eu muitas vezes, o que faço, inclusive é como mãe, lá está, passa muito pelas questões domésticas. E que eu aprendi também muito disto na pedagogia Waldorf, que são as relações lógicas. Se nós precisamos de comer, temos que cozinhar, não é? Temos que cozinhar, no final de cozinhar temos que lavar, portanto são sempre as coisas reais da vida e é aquilo que nós fazemos no jardim de infância. E a minha tutora de estágio, pronto, é a Eva R, não é? Que é um ícone aqui da pedagogia Waldorf em Portugal, das primeiras educadoras em Portugal, ela dizia: a pedagogia Waldorf não precisa de inventar atividades. Nós, educadores, não precisamos de levar atividades para a sala de aula. O que nós precisamos é de recriar um ambiente familiar, porque há uma série de relações lógicas na nossa vida. Se nós precisamos de cozinhar, precisamos de alimento. Então vamos plantar, no caso de quem pode plantar, obviamente. E às vezes são coisas muito simples. Tu até podes fazer uma sementeira pequeníssima em casa. Às vezes pequenas coisas fazem a diferença. Uns tomates, pronto, toda esta relação lógica, não é? Do plantar, do colher, do cozinhar e depois lavar. Portanto, só isto já é tudo. Agora, claro que é mais fácil colocar os filhos num aparelho qualquer, não é? Porque não dá, pronto, não dá trabalho. Não é? E eu no outro dia fui, agora, este fim de semana, fui com os meus filhos ao aniversário de uns amigos e estava lá alunos meus, não é? Porque nós convivemos muito aqui na escola. E estava uma criança do jardim de infância
E a mãe disse, vá, então leva lá o telefone. E disse, mas ele não precisa, estamos aqui para brincar com ele. Ai, mas agora, era o que o doutor José também estava a dizer, agora apetece-me beber um copo e apetece-me descontrair. E eu dei por mim, pronto, eles estavam a beber um copo e eu estava a brincar com a criança, que é o que me acontece muitas vezes nas festas também. Acabo por entrar nesse modo de educadora. E no final estava eu a desenhar com a criança para substituir pelo telemóvel, não é? Mas pronto, para pais, é óbvio, eu acho que acima de tudo, para quem pode, também o contacto com a natureza, mesmo que seja na cidade, ir a um parque infantil. Agora, é claro que eu estou a dizer coisas que as pessoas podem dizer, epá, mas quem, não é? Quem está desse lado também, eu não conheço a realidade das pessoas, e podem dizer, Eu esta mulher sei. é maluca. Porque Hum, se eu saio às 7, 8 da noite, como é que eu ainda vou para um parque brincar com o meu filho, não é? é. Então Mas depende, lá está, depende muito das realidades, e por isso é que eu digo, é tão importante nós sentarmos à mesa com as famílias, conversarmos e percebermos, porque só ao perceber o ritmo das famílias, a biografia, como é que foi o avô, como é que foi a tua vivência na tua infância, e às vezes tu consegues ir desmontando um bocadinho as coisas e consegues dizer, ok, mas isso foi a tua realidade, e agora o que é que podes mudar? O que é que podemos fazer juntos para transformar? No fundo é isso, não é? gosto sempre. Então, só dessa interação doméstica, ou o Zé traz a história, né? É assim, é um pequeno gesto, mas se ele é feito com presença, ele pode ser um caminho de fortalecimento. Bom, nós já estamos aqui no nosso tempo. Alguém tem uma pergunta que está assim na ponta da língua? Dá tempo de atender uma perguntinha? Senão a gente já. é, E enquanto o pessoal está pensando, só uma questão, eu Sim, acho por favor. importante, porque a gente, às vezes, né, eu estou acostumado a ouvir os professores e tal, então eu sempre tenho uma escuta, né, atenciosa, eu sempre procuro ficar atento e tal, mas é que, às vezes, né, talvez no geral, quando a gente fica sempre naquela postura da ideia da compaixão passiva, né, puxa vida, que coisa, que tristeza, às vezes são situações muito difíceis mesmo, né, e esse alento, talvez a palavra alento, né, essa ideia, essa possibilidade que você falou, são pequenos gestos, sim, mas às vezes eles são gestos muito grandes. Então, eu que estou de fora, para mim contar uma história, nossa, é uma coisa que eu amo fazer. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, e tudo bem, tem dificuldade, tudo bem. O que que é possível fazer? Porque o que eu acho só, essa é a minha provocação com os pais, mas porque às vezes tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, tudo, esse remédio é difícil, né? Aí então eu falo, bom, então tudo bem, então vamos assim, o que que é possível na sua vida, né? Então assim, bem claro, assim, não como um julgador, né? Mas o que que é possível fazer? Porque uma coisa a gente tem que fazer, e de um jeito ou de outro, né? Eu gosto dessa expressão, isso não dá para a gente, digamos assim, colocar com outra pessoa. Vou contratar um pai agora que vai ficar no meu lugar, porque, né, o personal father, né? Não tem, gente, não tem, não adianta. Esse papel é um papel que nos cabe. Ah, mas eu não queria, bom, mas você não queria, eu também não queria muita coisa, mas a vida se trouxe, né? Porque às vezes você tem que desconstruir um pouco essa fragilidade, e que alguns pais eles têm uma fragilidade, eu entendo, mas assim, olha, te vira, dá um jeito, sei lá, elabora alguma questão ou pede ajuda, estamos aqui de mãos dadas para te ajudar, mas tem coisas que são do seu gabarito, são coisas que são do seu pecúlio fazer. E faça. Ah, mas será que vai dar certo? Experimenta. Experimenta fazer. Quem vai saber se vai dar certo ou não é você. Mas assim, é porque às vezes eu recebo muitos queixumes, né? Mas é difícil. Tudo bom. Às vezes, para alguns pacientes que eu já tenho uma certa intimidade, eu falo, bom, então tá bom, ainda bem que você trouxe o lenço que a gente vai chorar junto, né? Dificuldades todos temos, meu bem. A vida é assim. Mas assim, o seu filho espera o quê? Uma dinâmica, uma positividade, alguma coisa. Não dá para fazer tudo hoje? Não tenha pressa. O mundo não vai acabar amanhã, mas faça. Então, acho que esse é o grande desafio, sabe? E só voltando àquela frase inicial, o desafio é não desistir. O desafio Hum, é a gente entender que os nossos filhos são a nossa prioridade. E quando eu falo os nossos filhos, eu tenho muitos filhos, né? Porque os filhos, para mim, de consultora, são filhos. Na escola eu tenho um monte de filho também, eu acabo com um papel diferente, mas eu me sinto muito condutor deles, né?
Então é isso, a gente não pode esmorecer, tem que tentar, e às vezes para os pais é isso, por exemplo, uma dinâmica assim, a princípio, nossa, 25 crianças, né? Ainda bem, é difícil, não deve ser fácil, né? Roubou goiaba do vizinho, a Cândida, você acha que era a Cândida? Não A sei, Cândida, é a Cândida. roubou goiaba, agora está pagando os pecados, brincadeira. Porque não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa na qual, de um jeito ou de outro, karmicamente, espiritualmente, ela está vinculada. Sei lá, é o quê? Não é? Coisinhas da vida. Então, sorte, força, persistência e coragem, e estamos aqui na torcida. E lógico que ela vai dar os pulos dela, com certeza. Mas, assim, isso já é muito motivador, sabe por quê? Porque, de repente, os pais podem se espelhar nela. Ah, mas os Uhum. pais são muito preguiçosos. Sim, mas vai ter uma viva alma lá que vai se espelhar. Pode ter certeza. Alguma coisa sempre acontece nesse aspecto, embora seja difícil. Então, eu acho que o desafio é não esmorecer. Essa confiança na vida, né? E trazer, e é isso também que a gente ensina para a criança, a gente, né? Que a gente mostra essa, eu tenho essa confiança e uma gratidão, né? Depois, quando a gente olha para as histórias, essa sabedoria que a biografia traz e que a gente é capaz de se desenrascar e de fazer e de superar. E uma professora na vida de uma criança, né, o poder que ela tem também, viu, Cândida? Olha, a minha mãe, eu vou contar muito brevemente. A minha mãe teve que lecionar, então ela foi uma mãe. Eu fui muito cedo para um berçário, ela foi uma mãe ausente, assim, amorosa, mas tinha esse desafio. E agora, acho que eu até comentei isso com o Zé, mas assim, agora, esses dias, a gente já estava falando disso, uma senhora me procurou, já uma senhora, e me escreveu dizendo: por acaso você conhece, e disse o nome da minha mãe, que já faleceu, e ela falou: eu achei você, eu resolvi procurá-la e cheguei em você. E aí essa senhora disse tudo que essa mãe, que estava ausente, que teve que ser ausente, fez por ela e pela classe dela e pelas amigas, e o que tinha significado a minha mãe na vida dela. E naquela hora uma coisa em mim se curou também, porque eu senti eu não sei por que que faz essa, mas agora fez certo, pelo menos deu um joinha aqui. Eu percebi essa complexidade, né, desse karma da vida, mas de que aquela ausência valeu a pena. Assim, eu superei, eu compreendi, mas que vale a pena. Então, essa confiança, Zé, assim, de que uma hora a gente percebe o sentido das coisas e que a gente pode confiar. Deixa eu ver aqui se o que é que veio. A Cândida falando, a Suzana falando que coordenar um papel importante, levar o restante dos professores e educadores a não desistir. E olha, Cândida, se a gente puder fazer, às vezes, alguma atividade para os professores, depois me escreve. Se a gente pensar em algo, é isso. Não tem uma pergunta, imagino que esteja todo mundo também reflexivo um pouquinho. Mas se tiver, podem mandar para mim, eu encaminho. A Clarissa está agradecendo. E aí, a ideia é que a gente tenha alguns outros encontros como esses, que é o que a gente pode fazer também. E depois a gente pode até bolar um jeito de vocês sugerirem, podem escrever sugerindo algum tema, a gente também tem algumas propostas. E é isso. Maju, a minha querida, fala, fala, fala. Eu ia dizer uma coisa também em relação a esta questão das escolas públicas, acho que era interessante, não só a pedagogia Waldorf, mas outras metodologias que têm vindo a surgir também, podermos levar para as escolas públicas, porque existem escolas Waldorf, mas a pedagogia Waldorf a ideia é realmente que se espalhe cada vez mais, seja Waldorf, seja outras pedagogias que as pessoas se identifiquem, isso pode ser uma ajuda também para as pessoas que estão nessas práticas, não é? Nessas escolas também com tanta sobrecarga. Talvez conhecer outra forma de trabalhar que possa aliviar também. Sim, grata, querida. Muito bem. Então, Majua, que alegria estar junto com você aqui.
Obrigada. Obrigada. Por ter topado também. E Zé, que ideia brilhante, grata, assim. Estou muito feliz desse mar que nos une, né? E espero logo recebê-lo por aqui também. Certamente. Eu fico à vontade também, coloco à vontade à disposição, se alguém quiser alguma coisa, né? Tenho, de repente, talvez pela Regina, né? Pela praticidade também, dela colocar, eu costumo responder por e-mail mesmo, né? Eu sei que e-mail é uma coisa antiga, mas eu ainda respondo, tenho telefone, tenho Instagram, tenho podcast. E eu queria terminar agradecendo imensamente a paciência das pessoas também. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha podido trazer alguma contribuição. E é lógico que eu trouxe uma coisa também do Fernando Pessoa, que é um dos meus poetas preferidos, né? E eu dedico isso a você que está com uma criancinha pequena em casa. Esse é dele mesmo, parece que não é de Perón, do Fernando Pessoa mesmo. E dizer que seria muito interessante a gente continuar. Eu penso que quando a gente conversa, a gente só se desenvolve através disso, né? A gente só se humaniza através de outro ser humano, né? E assim, as dúvidas existem, os medos também. O medo é uma coisa que todos nós temos bastante, mas o medo também ele pode ser uma coisa boa, se a gente souber utilizar. E na educação é sempre um pouquinho isso, os novos tempos são desafiadores, mas a gente junto, a gente não teme nada. Então, terminando, dizia o Fernando Pessoa: a criança que ri na rua, a música que vem no acaso, a tela absurda, a estátua nua, a bondade que não tem prazo. Tudo isso excede este rigor, que o raciocínio dá a tudo, e tem qualquer coisa de amor, ainda que o amor seja mudo. Então, de certa forma, todas essas pessoas, todas que estão aqui, amorosamente nos acolheram, né? Amorosamente tiveram paciência de ouvir, eu acho que é isso que modifica tudo, sabe? Essa boa intencionalidade, essa dificuldade também. Se não quer coisa difícil, vai dormir, né? Difícil é viver. Mas assim, como isso também é. Então, agradeço muito a todos vocês e me coloco à disposição. Muito obrigado. Grata. Tem perguntas aqui. A gravação vai ficar disponível no YouTube, depois eu mando o link para todo mundo, assim que for publicado, e agradeço também a presença de todos vocês. Eu coloquei. Bom, pelo e-mail que vocês receberam esse link, vocês também conseguem entrar em contato com a gente. E aguardem que logo a gente divulga a data. Que isso a gente pode fazer, né? Nesse mundão confuso, esse tipo de encontro está ao nosso alcance. Gente, um beijo, boa noite. Zé, boa tarde por aí. Já é noitinha aí também, já, né? Daqui a pouco. Nanjua, prazer, querida. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada por este bocadinho. Foi bom. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bom comecinho de semana. Tchau, tchau, gente. Tchau.